Chegamos à metade do ano. Você faz parte do grupo que fica feliz porque chegou à metade do ano e realizou tudo aquilo que tinha se proposto. Você faz parte do grupo que não está nem um pouco satisfeito e gostaria de começar tudo de novo. Em qual grupo você está? Pois seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Eu me chamo Lívia Braga e aqui a gente fala sobre a vida, mas baseando-se na palavra de Deus. A gente sempre costuma, quando chega no final do ano, já pensar, isso eu acredito que é algo natural. O ser humano vive baseando a sua vida em conquistas. Enquanto a gente está sonhando e está planejando, a gente está vivo. É sinal que nós estamos vivos, nós queremos continuar assim. Então a gente faz planos, a gente sonha. E muitos desses sonhos a gente tem a coragem, não vou dizer a audácia, mas a gente tem a coragem de colocar no papel. Só que, infelizmente, muitos desses planos ficam só no papel. E eu tô dizendo isso porque já aconteceu comigo inúmeras vezes e ainda acontece e eu sei que vai acontecer. E por fatores, às vezes, que são externos a mim, que fogem ao meu controle. Eu sei que chega nessa época do ano, muitas pessoas entram em crise. Porque tudo aquilo que desenharam lá no final do ano, ou no comecinho do ano, aquelas resoluções que a gente costuma fazer, conseguiram fazer absolutamente nada, ou até começaram, mas não deram continuidade. E tem aquelas que ficam tão felizes assim, que agora fazem uma nova lista para os próximos 6 meses, porque tudo aquilo que se propuseram, conseguiram pelo menos colocar em andamento, e agora já criou-se um espaço para desenvolver coisas novas. E eu sei disso porque eu já vivi essa fase e esse sentimento algumas vezes. E talvez você seja como eu, que diante de prazos ou em algumas fases ou estações da vida, fica um pouco atemorizado, amedrontado e até de certa forma se sente infeliz. Porque algumas coisas que você pensou, algumas coisas que você desenhou lá no começo do ano, infelizmente não se concretizaram. E eu tô aqui para conversar um pouquinho com você e dizer que nem tudo está perdido. Eu sei que se você faz parte do primeiro grupo, que não conseguiu fazer absolutamente nada e acredita que não dá mais tempo ou que não acha vantajoso começar agora, eu tô aqui para te dizer que se você tá vivo, se você tá assistindo esse vídeo, algum propósito Deus tem com você aqui. Eu sou essa pessoa para te dizer: pegue a sua lista, aquela que você fez lá no final do ano, pegue ela agora. Dá pausa no vídeo, pegue ela agora e eu quero que você releia. Isso mesmo, pega, dá pausa no vídeo e já volta para você continuar. Pegou a lista? Ótimo. Você vai reler tudo aquilo que você escreveu. A gente precisa ter a consciência, a humildade de perceber que nós mudamos, que nós evoluímos, que nós crescemos. E talvez muito daquilo que você colocou nessa lista, que você deve estar segurando ali em mãos agora, no celular ou no papel, você já não tem mais ânimo, você já não tem mais desejo, você já não tem mais vontade de realizar. E às vezes não é porque você acredita que não vai dar tempo, que porque você não tem mais condições, às vezes era aquele momento que você estava vivendo. E às vezes você até já conquistou isso que você colocou na lista e se esqueceu. Às vezes nós colocamos desejos e sonhos na nossa lista e nós não revisitamos. E o tempo vai passando, às vezes são coisas pequenas e nós conseguimos e nós não voltamos para analisar e para nos parabenizarmos. Por exemplo, se você colocou na sua lista lá no final do ano que você faria mais exercício físico, e você sim está fazendo no tempo que você consegue, no ritmo que você se encaixa, você está fazendo. E às vezes todas as outras 20 coisas que você escreveu, nenhuma deu certo, mas a única que você conseguiu, você não reconhece, você não se parabeniza. Então aproveite que você está nesse tempo com essa lista nas mãos e veja se há alguma coisa que você já conseguiu fazer. Veja se há alguma coisa que você conseguiu colocar em prática. Não, Lívia, eu não coloquei nada. Nada do que está aqui na lista eu coloquei em prática. Agora nós vamos para o segundo ponto.
Você colocou lá na sua lista que você, a partir do dia seguinte, iria começar a fazer uma caminhada pela manhã. E você tem seguido esses planos, mas chega uma época do ano que na sua região ou na sua cidade chove muito. E infelizmente você não está cumprindo mais aquilo que você se propôs lá na listinha no começo do ano. Isso é um fato externo ao seu desejo. Infelizmente, chegou uma época que está chovendo demais e você não conseguiu mais caminhar, mas você tem dentro de si que quando essa chuva parar, ou esse frio, ou sei lá qual é o fator externo, você vai voltar. Consegue entender a diferença? Por alguns fatores externos, nós não conseguimos realizar aquilo que nós nos propomos. Isso é normal. Fatores que fogem ao nosso controle sempre vão acontecer. Mas o que eu quero te convidar a pensar nesse vídeo é o seguinte: o que você tem feito quando você tem controle sobre aquilo que você se propôs a realizar? Nós chegamos no meio do ano. Para alguns, absolutamente nada vai mudar daqui para frente, porque já não conseguiu fazer até agora, ou não quis, ou não se dedicou o suficiente e vai continuar da mesma forma. Mas para você que planejou, começou e parou por algum outro motivo, eu tô aqui para te fazer algumas perguntas. Não é hora de retomar isso que você abandonou? E para você que não conseguiu nem tirar do papel, não é hora de repensar aquilo que você se propôs, que você escreveu, que você sonhou e colocar em execução? Ou melhor, não é o momento de você fazer uma adaptação àquilo que você tinha se proposto? Por exemplo, às vezes você planejou alguma coisa que levariam 12 passos, um passo para ser executado em cada mês do ano. Mas agora nós temos apenas 6. O que eu posso fazer nos próximos 6 meses? Nós temos que pensar o seguinte: a nossa vida ela tem que ser avaliada constantemente. Onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu sei que parece muito analítico às vezes isso, e quem convive comigo sabe que os meus traços são analíticos, mas eu acredito que a gente sempre tem que partir de um ponto. E se o ponto que eu tenho que partir hoje é parar e fazer uma análise, que assim seja, o que eu não posso deixar que aconteça é que mais um mês ou mais 6 meses se passem e eu não tenha feito nada daquilo que eu mesma me propus. Muito provavelmente ninguém te impôs o que deveria ser feito. Ninguém impôs o que você deveria sonhar em conquistar esse ano. Foi uma ideia sua. Veio do íntimo do seu ser. Então eu quero que você revisite essa lista, esses seus sonhos. Qual é a sua parcela de comprometimento nisso que não foi feito? Ah, foi um fator externo do exemplo que eu dei agora há pouco sobre caminhar e começar a chover. Eu não consegui realizar nesses 6 meses porque tudo que aconteceu foram fatores externos que me impediram. Ok, mas qual é a sua parcela nesses seus projetos que não saíram do papel e não tem relação com fatores externos? Vou ser mais clara. Aquilo que você planejou lá na virada do ano, nas suas resoluções, aconteceram apenas coisas externas que te impediram de realizar, ou 100% do que aconteceu parte somente de você? Não, Lívia, realmente, eu não fiz porque eu não me dediquei o suficiente. Eu não fiz porque eu não tive coragem o suficiente. Porque uma das coisas que eu sempre ouço é: eu não fiz porque eu não tive tempo, eu não fiz porque eu não tive condições financeiras, eu não fiz. E aí você cai num outro engano: eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver essa coisa. Às vezes você nunca vai ter esse tempo ou esse dinheiro para executar aquilo que você quer, mas você pode começar esse sonho, esse projeto a partir de um ponto. Ah, eu sonho em fazer uma graduação. O que eu posso fazer hoje para que nos próximos 6 meses, se eu não conseguir fazer uma graduação, que eu esteja a um passo de?
entende? Qual da lista eu tenho tempo hábil para realizar até o final do ano? Porque às vezes você pode ter colocado alguma coisa que você fragmentou, desmembrou em 12 passos, porque correspondia exatamente a cada mês do ano. E infelizmente, 6 meses já se foram. Nós temos apenas 6 meses. O que eu posso fazer nos próximos 6 meses? Eu não consigo concluir. Não é porque você não consegue concluir que você vai deixar de fazer. Pare com essa ideia que, então se eu não vou conseguir fazer, eu não vou nem começar. Comece com o que você tem. Tem uma frase que eu gosto muito que eu ouvi daquela pastora Dev Titus, ou Dev Titus, muito conhecida no Brasil, e uma mensagem ela dizia o seguinte: use o que você tem. E essa frase eu uso das pequenas coisas para as muito grandes. Nós temos o péssimo hábito, e eu acredito que isso é um péssimo hábito que nós fazemos o tempo todo. Eu só vou fazer quando eu tiver isso. Eu só vou conseguir quando eu tiver isso. Use o que você tem. Você tem apenas 6 meses para desenvolver alguma coisa que você planejou em 12. Faça nos próximos 6 meses aquilo que você consegue. Mas eu não vou concluir. Você tem que olhar pelo outro lado. Eu não vou concluir, mas eu vou começar. Passe a ter uma outra ótica sobre as coisas. Eu não vou concluir em 6 meses, mas eu vou começar. Olhe para trás e veja quantas coisas você pensou de uma outra forma e conseguiu fazer. Olhe para trás e veja, realmente, teve aquela vez assim, que eu achei que não ia dar tempo, eu achei que eu não ia conseguir, e eu fui vitorioso, eu fui vitoriosa. Eu conquistei aquilo que eu imaginava que não ia dar certo, e deu. É exatamente essa visão que você tem que assumir a partir de hoje. Talvez o que eu planejei para um ano inteiro, eu não vou conseguir concluir. E daí, eu pelo menos comecei, eu preciso começar, Lembra de uma frase que eu sempre uso aqui? Eu preciso partir de um ponto, então que seja pelo começo. A outra coisa que eu gostaria que você pensasse é o seguinte: por que eu não consegui desenvolver nada daquilo que eu tinha me proposto? Eu sei que às vezes pode parecer um pouco cansativo e muito teórico ou muito distante da realidade que você vive, mas você precisa pensar e analisar se isso tem sido uma prática constante na sua vida. Eu me propus a fazer exercício físico e mais uma vez eu não consegui. Será que todos os anos eu coloco no papel que eu vou me exercitar e isso não acontece? Você precisa identificar se isso é um fato recorrente na sua vida. Todos os anos eu me proponho a fazer exercícios, mas eu sempre paro. Eu nunca consigo, eu nunca evoluo. Se há 10 anos você tem se proposto isso, se há 5 anos, por que você não leva para frente? Não adianta você continuar fazendo uma lista dizendo que vai se exercitar, que vai ser mais saudável, se vai voltar a estudar, independente do que você tenha planejado ou que você tenha sonhado. Se não sai do papel e isso tem sido recorrente, você precisa procurar uma ajuda. Se você não é a pessoa que, se autoanalisando, consegue chegar numa resposta, você precisa procurar uma ajuda. Eu sempre uso uma frase, quem convive comigo já decorou. Você fazendo ou não fazendo, o tempo vai passar. Eu amo essa frase, ela é simples, mas ela tem um peso e às vezes ela se torna dolorosa. Eu vou repetir, porque eu quero que você grave na tábua do seu coração. Você fazendo ou não fazendo alguma coisa, o tempo vai passar. Então escolha passar o seu tempo sendo produtivo e fazendo alguma coisa de bom para você mesmo. Porque quem vai colher, em primeiro lugar, é você. Entenda uma coisa, todo bem que nós fazemos, primeiro eu estou colhendo. Eu posso fazer o bem para quem quer que seja. Antes dessa pessoa receber, quem está recebendo sou eu. Então, quando você olhar para essa sua lista, que você muitas coisas não realizou nada, ou realizou metade, está se sentindo frustrado, independente de qual grupo você esteja, lembre-se disso. Antes
de qualquer outra pessoa colher, de uma multidão colher, de um país inteiro, de uma nação, eu serei a primeira beneficiada. É aquela sensação de eu consegui, eu concluí, eu conquistei. E quando eu tô falando sobre conquista aqui, eu não tô falando sobre bens materiais. Às vezes, na sua lista, você colocou que gostaria de ser uma pessoa mais racional. Às vezes, você colocou na sua lista que gostaria de ser uma pessoa mais pacífica, mais paciente, mais amorosa. O quanto você evoluiu nesse sentido. Às vezes, a gente só faz listas de final de ano pensando em coisas concretas de conseguir, de conquistar bens e carro, e casa, e trabalho, e faculdade, e as questões emocionais. E o lado de dentro? Isso também pode ter feito parte da sua lista. E você, quando olha, fala, eu não me tornei uma pessoa mais paciente, eu não me tornei uma pessoa mais pacífica, eu não me tornei uma pessoa menos invejosa, então por que não começar hoje? Eu não consegui até hoje. A partir de hoje, encerra-se um ciclo e começa um novo. Eu sei que esse vídeo ficou muito teórico, mas se você não entendeu nada do que eu disse, grave apenas essa frase. O que passou, passou. A partir de hoje, eu me proponho a fazer diferente. Parece clichê, você deve ouvir isso em todos os lugares, todos os dias, muitas vezes, de pessoas diferentes. É clichê porque é o básico. Eu preciso decidir. Eu não consegui fazer em janeiro, eu não consegui fazer em março, eu não consegui fazer agora em junho. Mas a partir de julho, agora eu me proponho que os próximos 6 meses da minha vida serão os melhores de todos os meus anos até aqui. Eu tenho certeza que quando chegar lá em outubro, eu vou olhar para trás e vou ter tanto orgulho do que eu realizei, ainda que seja uma coisa, ainda que tenha sido apenas fazer uma caminhada de 20 minutos todos os dias. Eu quero que você chegue no final do ano e se orgulhe de ter começado, ainda que com 6 meses de atraso. Você não estava atrasado. Pense assim, você não está atrasado. Você apenas ainda não tinha decidido no seu coração que deveria se tornar uma pessoa melhor para você. Mas a partir de hoje, nasce uma nova pessoa. Uma grande caminhada se faz com pequenos passos. Pegue essa lista, que você escreveu tantas coisas às vezes, 30 coisas, e não conseguiu realizar nenhuma, e comece pela mais fácil. E vá fazendo no seu ritmo. Ainda que você não faça as 30 coisas que você escreveu. Quando chegar no dia 31 de dezembro, se você tiver executado apenas uma da sua lista, considere-se vencedor, vencedora. E para você que nunca fez, não tem o hábito de fazer uma lista, faça hoje. Aproveite que você tem mais 6 meses. Não viva uma vida sem propósito. Não viva uma vida sem ter planos. Nós precisamos sonhar. É isso que dá essa sensação que nós estamos vivos. Quando você deixar de sonhar e deixar de planejar, você realmente já deixou de existir faz muito tempo. Então aproveite esses próximos 6 meses e coloque aquilo que você gostaria muito de realizar. Porque quando você decide no seu coração, você faz. Eu espero que esse vídeo tenha trazido um despertamento para você olhar os seus dias, os seus desejos, os seus sonhos com uma nova consciência. O Espírito Santo, nosso melhor amigo, vai te ajudar nesses próximos dias, nessa nova caminhada com mais consciência e com mais desejo de vencer e de conquistar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa sua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Compartilha, seja bênção na vida de alguém. Nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau!